Nascido e criado em Alverca, Rui Vitória foi muito influenciado pelo pai a entrar no mundo do futebol, algo que o marcou e que o marca até aos dias de hoje. Passou por 6 clubes de futebol, primeiro como jogador e depois com uma carreira notável enquanto treinador. É ele o nosso convidado de hoje. Rui, muito obrigada pela disponibilidade para estar aqui a conversar um pouco connosco no Alverca. E, enfim, eu acho que a primeira pergunta, e tendo em conta o local onde estamos, é: que memórias é que tem aqui do Futebol Clube de Alverca? Como é que começou esta ligação ao clube? Antes de mais, obrigado pelo convite. É para mim sempre um prazer estar aqui e estar ligado ao Alverca, evidentemente. Depois, as memórias que eu tenho não é deste campo aqui. Pois. Tenho também deste campo, mas tenho muito mais do antigo pelado. Exatamente, fica nas suas costas, neste caso. Porque foi aí que tudo começou e, portanto, eu assistia muito dos jogos do Alverca, em todas as camadas, quer das equipas de formação, quer da equipa sénior, com o meu pai, quando vínhamos, e vivi isso intensamente. Eu vinha para aqui de manhã ao domingo e via os miúdos, ainda mais velhos do que eu naquela altura, a jogar, e depois ia à casa almoçar, e quando havia jogos à tarde, cá vinha eu outra vez, ao domingo à tarde, às 3 da tarde, ver o Alverca. E, portanto, as memórias são sempre de grande alegria, e, portanto, vi com o meu pai nessa altura, comecei a vir também com os meus amigos, e, portanto, aí começa tudo. Depois, ali naquele campinho, Campinho, que era um campo muito bom na altura para se jogar, acabei por começar a minha carreira de jogador. E em miúdo, desde os 9 anos, que fiz até aos 18, praticamente ali toda a minha formação. E, portanto, são momentos são memórias muito agradáveis, muito boas, porque é a memória dos meus amigos, é a memória do prazer de jogar futebol, de estar a representar a minha terra, portanto, são memórias sempre muito boas, muito boas. Já havia nessa altura alguma intenção de levar o futebol a sério, ou era jogar futebol como parte de uma outra componente de vida? Era jogar futebol, mas eu já levava mesmo muito a sério. Sim. Era muito responsável, eu sentia-me assim nessa altura. É evidente que a esta distância não conseguimos mesmo medir se estava já a pensar, mas o gosto de jogar futebol era muito. E depois comecei logo em miúdo também a ser capitão de equipa, e portanto isso deu, quer queiramos, quer não, dá sempre alguma responsabilidade e mete-nos numa posição ligeiramente diferente. Eu levei sempre muito a sério. Até posso dizer que em algumas fases da minha juventude, se calhar não é que não tenha usufruído, mas sempre fui muito controlado, porque sabia que no dia a seguir tinha jogo, e portanto já tinha esse pensamento. E por isso já o levava muito a sério, e pensava que o sonho de ser jogador em idade adulta era aquilo que eu queria, e portanto logo todos nessa altura vivíamos isso dessa maneira. Exato, já mesmo muito levado a sério. Muito a sério, já. Oh, Rui, eu sei que esta pergunta é-lhe feita muitas vezes, não querendo ser repetitiva, mas há sempre aquela curiosidade. A alcunha do pé de chumbo, deixavam os colegas knockout cada vez que chutava a bola? Não era propriamente isso, eu acho que foi uma brincadeira de um treinador meu. Eu penso que foi assim que começou. Eu tinha uma estrutura mais pesada, depois comecei na mudança de idade e nessa fase de crescimento mudei o meu corpo, mas era uma estrutura mais pesada, já rematava com alguma força, também por ser pesado não movimentava com muita facilidade, e portanto era a história do pé de chumbo, e ficou essa alcunha nos meus tempos de juventude, praticamente. Depois acabou por só as pessoas, quando eu ouço muitas vezes o pé de chumbo, é porque é alguém que é da Alverca que me está a chamar. É o sinal que eu associo ao... É muito daqui. É muito daqui. E aqui também houve a experiência dos chamados torneios da primavera. Que recordações é que tem dessa fase? Era uma alegria. Aqueles torneios eram uma coisa que nós sentíamos que também tinha impacto em termos sociais para a cidade, e que toda a gente conhecia o torneio de primavera do Alverca, e então era aquela bancada completamente cheia. Depois vinham equipas o Benfica, o Sporting, vinham aqui participar nesse torneio, e era uma grande alegria, uma grande motivação para nós. Nós esperávamos sempre por esse torneio para o fazer, e portanto as recordações são sempre muito boas, porque era ver o pelado do Alverca completamente cheio, ver miúdos a jogar. E isso era muito gratificante. E vinha sempre também um nome profissional, de certa forma, a padrinhar esses torneios, não era? Era. Eu lembro-me que tenho aqui uma fotografia com Humberto Coelho, que por acaso até já tive a oportunidade de estar com ele, e já lhe mostrei até essa fotografia, como é que a vida é, e com o Gomes, que jogou o Bibota de Ouro. Lembro-me
E todos os anos vinha sempre alguém aqui para ganhar o torneio e tirar uma fotografia connosco, que era algo que ficava logo na nossa recordação. Claro. Era uma recordação fantástica. O Rui tem realmente muitas ligações e muitas recordações aqui do Alverca, mas há um período profissional em que, depois de ter estado no Fanhões, volta aqui à Alverca em 1996, nessa altura, para jogar na Segunda Liga. Recorda-se bem deste regresso a casa? Eu estava no Vila Franquense e fui convidado para vir aqui para a Alverca e aceitei logo, porque primeiro era uma segunda liga e eu estava a jogar na segunda divisão. Era uma segunda liga, depois era vir para a Alverca, num clube que na altura estava muito bem já estruturado, tinha muito boas condições, jogar a um nível também mais elevado, só tinha que conciliar, de facto, eu já estava a dar aulas na altura, e era a possibilidade de conciliar, continuar a dar aulas e jogar futebol. E consegui conciliar horários e consegui acumular as duas coisas. Eu lembro que nessa altura, salvo erro, fui a única contratação do Alverca, via Alverca, porque o Alverca nessa altura estava a fazer algumas parcerias, nessa altura com o Benfica, fez também com o Sporting, penso eu, mas nessa altura era com o Benfica. E, portanto, vinha uma série de jogadores do Benfica e eu fui praticamente o único que fui contratado pela via, entre aspas, Alverca. Exato. Mas foi uma experiência muito gratificante. Vivi, porque naquele tempo houve uma série de peripécias aqui durante essa época, porque era um plantel com a composição era diferente, porque era muitos miúdos, depois havia Benfica e havia Alverca, e portanto foi uma experiência que eu gostei muito de viver. Vivi um ano, mas depois no ano a seguir saí outra vez, mas foi muito gratificante e voltar, era um bocado aquele ideal, era voltar ao futebol ao Alverca como sénior. Tinha feito a formação e voltar ao futebol ao Alverca como sénior era fantástico e foi isso que aconteceu. Sim, senhor. O Rui tem a experiência, por assim dizer, nos dois lados do campo, enquanto treinador e enquanto jogador. Eu sei que isto é um bocadinho como perguntar a um cantor se gosta mais de estúdio ou do ao vivo, mas pergunto-lhe do que gosta mais? De estar mesmo a jogar ou de treinar? Eu fui feliz e fui feliz nas duas coisas. Nas duas vertentes, sim. Exatamente. São áreas muito diferentes, ao contrário daquilo que se pensa, pelo menos a minha forma de pensar, são áreas muito diferentes. Enquanto jogador nós vivemos a viver para o nosso rendimento, para a nossa exibição, depois temos aquela sensação no final, se as coisas correm bem ou se correm mal, se a exibição não foi boa, se o resultado não foi bom, mas depois, passado umas horas, aquilo dilui-se um bocado. Enquanto jogador, dilui-se, porque vamos jantar com os amigos ou estamos com a família em casa e o resultado dilui-se um bocado. Como treinador é diferente e, portanto, como treinador nós sentimos muito mais. Eu, pelo menos no meu caso, não evidencio muito, mas o peso das derrotas é complicado de se gerir. E, portanto, aquelas noites a seguir eu durmo bem, e durmo bem mesmo após os jogos, mas fica-se a pensar permanentemente no que é que se fez mal, o que é que se devia ter feito e portanto, é uma angústia um bocadinho diferente. Eu acho que gosto mais da função de treinador. Apesar, não é que seja nesta fase. Quando comecei a minha carreira de treinador, tive uma sensação fantástica que estava a ter, no fundo, quase todos os controlos na minha mão. Não é? Eu podia manobrar. Enquanto jogador, muitas vezes eu dependia dos meus colegas, os meus colegas dependiam de mim. Aqui também, mas está mais na minha mão. E, portanto, gostei dessa sensação. Mas também digo, enquanto joguei, fui um rapaz e fui um jogador muito feliz em tudo o que fiz enquanto jogador. Vivia a profissão, não sendo muitas vezes profissional, porque estas coisas do profissional não têm a ver com o ganhar ou não, tem a ver com uma postura e uma atitude que se tem em relação à profissão, à atividade. E eu, desde mesmo amador, era sempre muito profissional. A minha atitude foi sempre uma atitude muito profissional. E gostei muito de enquanto jogador. Dá-me a entender que gostei mais ainda como jogador, como treinador. Como treinador. O Rui focou aí a parte das derrotas e como se digere a derrota de um lado e de outro. E as vitórias? Celebram-se de maneira diferente? Celebram-se, se bem que quando nós entramos num clube e com o rendimento de um clube de alta competição, e estes últimos que eu tive foram clubes assim, nós, quer nas derrotas, quer nas vitórias, não temos muito tempo para absorver e para desfrutar delas. Porque os jogos são de 3 em 3 dias, são de 4 em 4 dias. Às vezes o ganhar-se é mais ou menos o que se está à espera. E, portanto, eu acho que aqui mesmo contra nós próprios, desvalorizamos um bocadinho a vitória, ok? Quando se está a alto nível, porque é uma coisa que começa a ser muito comum e as equipas que querem ser campeãs têm que empatar um jogo de vez em quando, perder outro, e portanto o normal é ganhar.
E, portanto, isso também é uma coisa que me desagrada um bocadinho, porque a vitória é algo com que nós sonhamos desde criança e, portanto, ganhar um jogo é algo que deve ser vivido intensamente e às vezes perde-se essa comemoração da vitória. Sente-se muito mais as derrotas do que propriamente o sucesso das vitórias. Agora, um título, aí tem uma sensação muito fantástica. Isso é diferente, isso é o culminar, é outro patamar. Mas também é assim, nós treinadores, eu costumo dizer isto, nós vivemos 365 dias, não é? Temos 364 num ano de trabalho para um dia de glória. Porque depois aquele dia de glória, no dia a seguir, tudo se começa a desmoronar no sentido, já estamos a pensar em férias, ou pensar na nova equipa da próxima época, quando é que vamos fazer a pré-época, com quem vamos trabalhar, e portanto é uma vida completamente agitada, mas os títulos, obviamente, têm uma sensação única. É uma carga de trabalhos, por assim dizer. É uma carga de trabalho, isso é. O Rui jogou com grandes nomes do futebol português, mesmo aqui no Alverca, mas vou pegar no exemplo do Maniche. Percebeu cedo que ali estava um grande talento do futebol? Daniela, percebi de uma série deles que vieram. Sim. Na altura eu lembro-me que vieram 4 jogadores do Benfica, assim de repente. Foi o Maniche, o Veríssimo, o Bruno Basto e o Sousa. E todos eles, eu vi, estes miúdos têm aqui qualidade. Eu já era um bocadinho mais velho, eu tinha 26, 27 anos. Estes miúdos têm qualidade. E pensei, eles vão ser nomes do futebol português. E também não tinha nenhuma experiência, não tinha as mesmas experiências que tenho agora. Mas naquela altura eu lembro-me de pensar isso. Estes jogadores vão ser nomes do futebol português. Estão aqui a passar uma fase, mas vão ser, é evidente, não sabíamos a carreira que eles iam ter. Claro. Mas tenho essa ideia de me ter lembrado disso. Porque tinham, qualquer deles, neste caso estou a falar destes 4, tinham personalidades que eu achava que, à sua maneira, tinham capacidade para se ingrar. O Maniche era um jogador irreverente, era já miúdo, mas sabia muito bem aquilo que queria e era destemido, enfrentava adversários mais velhos, mesmo que houvesse no lugar dele um jogador mais velho, mais experiente, ele não tinha qualquer receio. E essa determinação é fundamental para o sucesso enquanto jogador. Mas lembro-me de ter pensado isso. E foi um ano riquíssimo porque nós vivemos esse ano aqui com esses jogadores, muitos deles vieram do Benfica, houve mais, o Acuá, o Edgar, o Veiga, o José Soares, os jogadores que jogaram aqui, e depois tínhamos aqui um grupo de jogadores que tinham vindo a trabalhar no Alverca já há alguns anos. E essa mistura, esse mix, foi muito interessante de se analisar, e eu lembro-me de estar permanentemente em dias de treino aqui a ver o que é que iria acontecer, como é que o treinador vai gerir isto, lembro-me de ter pensado nisso, porque era um facto. Foi uma situação curiosa da minha carreira de viver esse ano aqui com esta composição de plantel. Davam mesmo nas vistas, não é? Era. E tinham particularidades que eram interessantes, uns mais irreverentes, outros mais experientes, uns a quererem jogar, os outros a ficarem de fora, os treinadores a terem que gerir esta situação. Na altura foram 3 treinadores, foi o Arnaldo Cunha, foi o José Augusto e foi o Mário Wilson, nesse meu ano, salvo erro, foi assim, e o João Santos, que era adjunto, acabou também por estar nessa equipa um período, portanto, 3, 4 treinadores, gestão completamente diferente uns dos outros, um plantel complicado para se gerir, foi uma experiência muito gira. E como é que olha para os progressos que o Alverca tem feito? Para a posição que ocupa atualmente? Sim, acho que foi um progresso fantástico. O Alverca passou um momento muito complicado e depois, com esta direção, começou a reerguer-se. E fiquei muito feliz por isso acontecer, porque na realidade eu não gostava já de ver os clubes da minha região. Eu joguei em Alverca, eu joguei no Vila Franquense, mas não só estes dois, mas olhar aqui para este panorama e não gostava de ver a situação em que estavam. O futebol passou em uma fase má e naturalmente que é difícil para as equipas de terem uma equipa forte nas competições, mas eu gostava-me um bocadinho de olhar para a realidade do Alverca e dos clubes aqui da minha região. Quando estava, por exemplo, em Guimarães e em Paço de Ferreira, olhava para esta realidade um bocadinho com amargura, porque via sempre o Alverca em bons patamares e a ter uma representatividade muito grande e gostava-me um bocado. Depois, quando começou a ter este progresso, fiquei muito feliz, obviamente, acho que estou no caminho certo, assim continuem, isto também tem que ser é um projeto que naturalmente que demora o seu tempo. Agora estou na 2ª divisão, estou em querer que rápida para a Liga 3, penso eu que seja isso que vai acontecer, e estou em querer que é para andar para a frente, não é para andar para trás, como costuma dizer, e portanto
fico muito contente com isso e estou aqui a acompanhar. Sim, senhor. Passamos agora para uma outra fase da sua carreira na Arábia Saudita, que eu acredito que a muitos de nós motiva curiosidade pelas diferenças culturais que existem, à partida por esse motivo. Aí foi campeão, ganhou uma supertaça e um campeonato. E pergunto, como é que foi esta adaptação a uma cultura tão diferente da nossa, tão diferente da cultura europeia? As pessoas não têm bem a noção, nós muitas vezes não temos a noção do que é estas mudanças, não é? Pois. Mesmo que aqui estejamos informados, mas a realidade é viver. Exatamente, e viver é completamente diferente. Eu lembro-me que, na altura, havia amigos meus que diziam, aquele primeiro impacto, o primeiro impacto é muito negativo, quando se pensa na Arábia Saudita. Eu tive que decidir aquilo num fim de semana, a ida para a Arábia Saudita. Eu saí do Benfica numa sexta-feira e na segunda-feira já estava, às 3 da manhã, de segunda para terça, estava a assinar pelo Nasser. E, portanto, foi este fim de semana que tivemos ali que decidir. Mas depois fiquei cá mais uns 4, 5 dias e depois é que fui para lá. E nesse período a sensação foi um bocadinho esquisita, porque nós olhamos na internet e quando procuramos a falar sobre a Arábia Saudita, surgem-nos quase os aspectos todos negativos. Pois, exatamente. Todos bem estudados. Se houver uma bomba, o que é que fazes? Se houver uma tempestade de areia, o que é que não sei o quê? As temperaturas, aquilo, uma carga negativa. E, portanto, nós íamos um bocadinho com o pé atrás, não é? Mas depois a realidade é que foi... Primeiro chegámos lá, começámos logo a competir, eu chego uma segunda-feira, entro em estágio porque na terça-feira era jogo e eu fui logo comandar a equipa nessa terça-feira, um jogo para a Taça da Arábia, mas depois foi jogos atrás de jogos. E, perdão, tudo correu muito bem porque nesse ano fomos campeões, logo a chegar estávamos com 6 pontos de atraso e acabámos por ser campeões. Foi uma entrada e que ajudou muito à adaptação. Gloriosa. Uma coisa é nós chegarmos e começámos a perder e a ter problemas. Outra coisa foi entrarmos. É verdade que, ainda quando nós lá chegámos, perdemos um jogo e ficámos mais afastados. As pessoas pensavam, e agora viemos com um treinador novo e levamos já este soco no estômago, que é ficar mais longe do primeiro lugar. Mas eu já tinha vivido essa experiência no Benfica, ter estado com pontos de atraso. Isso foi fantástico para aquela experiência, porque mantivemos a tranquilidade e lá fomos e conseguimos ganhar o título. Mas depois, a sensação que fica é uma sensação muito diferente daquela que eu tinha aqui. Gostei de lá estar, é evidente, gostei de lá estar por várias coisas. Uma delas foi esta mudança de cultura. E é bom que nós tenhamos mundo e tenhamos a possibilidade de conhecer estas realidades. E foi nesse aspecto uma experiência fantástica, porque conheci uma outra forma de pensar a vida. E isso foi bom, olhar para as pessoas e ver como é que as pessoas pensavam, o que é que estava ali por trás daquilo. E nesse aspecto foi. Agora, é muito diferente do trabalhar na Europa, porque as pessoas nós aqui em Portugal já trabalhamos com um rigor muito grande em todos os clubes. Na Primeira Liga há as estruturas de apoio, a preocupação com o profissionalismo, e lá ainda não há isso. E, portanto, esse choque foi, nós queremos que as coisas estivessem todas orientadas e todas arrumadas, e eles, uma palavra que eu nunca mais me esqueço, que é o Inshallah, e eles eram sempre Bukra Inshallah. Amanhã, Bukra é amanhã, Inshallah é se Deus quiser. Logo se vê. Portanto, quando eles vinham com o Bukra Inshallah, que era amanhã, amanhã isso resolve-se, eu já sabia que não havia nada para... Pronto, e aquilo era permanente. Pois. E, portanto, não é fácil para quem vem de uma realidade destas conviver com esta nova realidade. Mas foi, de facto, interessante, porque eu também próprio me tive que adaptar e foi muito giro e gostei de lá estar. Claro. Vivia muito bem, numa zona muito boa, e são sempre experiências. Eu digo isto, os treinadores não precisam de experiência, precisam de experiências. E estes momentos vividos em vários contextos é fundamental para nós cada vez irmos melhorando, e esta experiência na Arábia foi importantíssima para mim. Sim, deve ter muitas histórias. Sim, é um mundo diferente, em que a religião está muito presente, e quando eu digo a religião as rezas regulam o dia todo, e portanto há 5 rezas diárias, que nós temos que as rezas vão mudando minuto a minuto, à medida que o sol se vai pondo, a reza também avança e recua no tempo, e portanto às vezes é às 5h15, depois da passar 2 dias já é às 5h17. Sim, e isto em termos de uma equipa é muito complicado de se gerir, porque há que encaixar treinos, há que encaixar uma reunião, há que encaixar refeições, há que encaixar os jogos, os aquecimentos pós-jogo, quer dizer, em dia de jogo, em dias de treinos, nós temos que planear tudo em função disto. Esse momento acontece independentemente do contexto em que se esteja. Exatamente. Interrompe-se o que quer que seja para acontecer. Se nós estivermos a treinar, eu interrompia,
durante 30 segundos. Tinha por hábito falar com um jogador mais velho e que ele começava só a ouvir o chamamento, penso que é assim, sim. em que Das colunas da cidade, e portanto havia aquele período de introdução, 30 segundos, 45 segundos, fazíamos uma pausa no treino e depois continuávamos, e eles acabavam o treino, se fosse a meio, acabavam o treino e iriam rezar, porque não podem rezar, têm que rezar até à próxima reza, portanto, mesmo que se atrase, têm que fazer essa reza. Portanto, esta logística toda e este pensamento foi interessante, porque nos obrigou também a estar atentos, e um dia de jogo era sempre uma complicação, porque encaixar uma reunião de manhã, encaixar um almoço, encaixar um descanso, uma reunião pré-jogo, a viagem para o campo, depois se rezam antes, se rezam depois. Às vezes tinham que rezar antes, faziam o aquecimento e ainda tinham que rezar antes de entrar para o jogo, naquele período entre o aquecimento e o jogo, que são coisas novíssimas e completamente é uma logística diferentes. Complexa. Exatamente. E os adeptos, como é que são os adeptos? Nós portugueses somos muito fervorosos, não é? Para o bem e para o mal. Gostei bastante. Também são assim. Gostei bastante porque são um pouco mais empáticos do que aqui. É? Aqui há alguma agressividade, mesmo dos próprios adeptos, sim. Quando se ganha, ok? Quando se perde. Lá sente-se um bocadinho mais aliviado. Eu dá-me a entender, eu costumo utilizar esta palavra, que é mais saudável. Sim, porque as pessoas primeiro têm manifestações curiosíssimas, de mandar beijos, de corações, de dar flores aos homens, os homens para os homens. Não é? É uma coisa curiosa. Para nós aquilo é de facto, e ao princípio, mas espera aí, mas ele está a mandar um coração para mim, beijinhos para mim no autocarro, mas eles fazem isso de uma forma muito natural. Claro. O I love you, e depois muitas mensagens nas redes sociais, sempre com a cor azul e amarelo, que era os corações azuis e amarelos, que era a cor do NASA. Do clube. Portanto, havia essa, e nós ao princípio, o que é isto? O que é esta realidade? E são mais, adoram futebol, vivem aquilo intensamente, mais nas redes sociais do que aqui, lá não há comunicação, não há o jornal, não há, é um bocadinho diferente. Há jornalismo desportivo? Mas não com a qualidade que nós temos aqui, não há muitos profissionais do jornalismo lá, então é um curioso que vai fazer perguntas, também uma realidade nova às conferências de imprensa, com perguntas que não cabia a ninguém pensava que pudessem perguntar e de repente sai uma pergunta e nós ficamos assim, dá vontade, um bocado aquilo que o Tony, vocês observaram do Tony, o Assan, aquilo acontece com alguma frequência, a possibilidade daquilo acontecer, porque de facto há perguntas que, muito curiosas. Uma vez me fez uma pergunta, nós estávamos a falhar golos, isto é uma história pequena, a propósito disso, nós estávamos a falhar golos e ele a dizer-me, Mister, mas não será necessário um psicólogo para trabalhar com estes jogadores? Psicólogos? Tínhamos empatado ou perdido e vem aquele gajo ali para cá, um psicólogo. Depois começa-me o tradutor a dizer, o filho dele é psicólogo. Portanto, ele queria pôr o filho lá no meu clube. Estava a fazer ali a ponte. E o filho, eu tive que, pronto, mas o que é que você percebe de psicologia e tal, e lá foi assim um bocadinho esse bate-boca, mas era coisas deste género, experiências deste género. Mas são realidades diferentes, e realidades diferentes no sentido da paixão é um bocadinho ainda mais genuína. Dá-me a entender que as pessoas, quando gostam, aquilo, ainda hoje recebo permanentemente mensagens do que é sítio e regressa e I love you e mais não sei o quê, e só conversa dessa, o que é gratificante. Só para fecharmos este capítulo da Arábia Saudita, o Rui ainda por cima passou por uma outra experiência lá, ter a Covid-19. Como é que foi lidar com isso? Eu tive lá duas grandes experiências, já falamos da Covid-19, mas que é interessante também, que foi o Ramadão, que agora até se está a passar, e treinar com o Ramadão também foi outra realidade diferente, um grande ensinamento para nós. Eu já tinha apanhado jogadores que estavam a fazer o Ramadão, mas uma coisa é aqui, outra coisa é lá, e foi um caso curioso. A outra do Covid foi, de repente, nós todos apanhámos, cerca de 28 na estrutura, apanhámos Covid, entre equipa técnica, pessoas do staff e jogadores. E foi também uma realidade nova da minha equipa técnica, estávamos 5 com Covid, ficámos em casa, depois tínhamos que estar a orientar o treino, só havia um que estava a segurar o treino a ver se não apanhava, não sei como é que não apanhou porque ia connosco no carro, e portanto essa pessoa que estava mais incumbida de trabalhar nunca apanhou Covid e foi a nossa sorte porque conseguimos controlar o processo de treino.
Lembro-me de fazer um jogo que precisávamos de ganhar e eu tive que fazer da minha casa, montar via quase uma videoconferência para falar para os jogadores, ao intervalo a mesma coisa, com uma ligação na cabine com um ecrã gigante que nós tínhamos lá e eu é que dei a palestra de casa e estava assim meio apanhado com febres e tal, e ganhámos 2-0 nesse jogo, foi também uma experiência gira, mas foi uma realidade diferente porque depois há impactos diferentes nos jogadores, há uns que acusam mais, outros conseguem treinar durante o Covid, outros que não conseguem, uns que perdem 4 quilos, outros perdem massa muscular e, portanto, e no meio de uma competição torna-se complicado porque, de repente, o jogador regressa e nós temos um jogo importante daqui a 3 ou 4 dias, o jogador até é um jogador muito importante para a equipa e nós podemos acelerar o processo de reintegração dele e pode ser complicado, portanto, foi uma realidade nova, mas muito interessante também. E que tivemos que viver isto, surgiu tudo. Nós tínhamos um guarda-redes que era muito alto, guarda-redes suplente, e fazemos aqueles gritos nas cabines, normais, nas equipas, e ele, normalmente põe-se a mão todos juntos e tal, e ele tem quase 2 metros de altura, e é quem dá aquelas últimas palavras e dá o último grito. Sim. E portanto ele fez um bocado de chuveiro, que tinha apanhado Covid, sem nós sabermos, pôs a mão cá em cima, falava, fez um bocado de chuveiro, e após aquele jogo, de repente, ficámos quase todos infectados. Todos infectados, de treinadores a jogadores. Claro que depois foi transmitido uns aos outros, mas estamos em crer que foi nessa altura, porque ele tinha apanhado no dia anterior sem saber. Pois. Foi giro. Muitas experiências. São experiências que ficam, que nós não nos vamos esquecer. Eu às vezes tenho pouca memória sobre essas coisas, mas a verdade é que quando começamos a falar disto, temos histórias riquíssimas da Arábia. Rui, de um modo geral, o que é que mais o entusiasma no futebol, ainda hoje em dia? Eu confesso que eu fui perdendo um bocadinho digo isto com alguma amargura, aquela visão que nós tínhamos do futebol lúdico, um aspecto um bocadinho quase como uma grande paixão que nós temos e que eu tenho desde criança. À medida que nós vamos entrando na parte mais profissional, isso perde-se um bocadinho, dilui-se um bocado. Eu tento preservar essa minha área de paixão sobre o jogo. E, portanto, é evidente que não é fácil, porque nós às vezes, e então em alto rendimento, somos confrontados com algumas coisas que não concordamos e que não gostamos, mas que o futebol está assim. Na realidade, eu fui perdendo um bocadinho essa sensação agradável do futebol. Mas tento ter esta reserva de paixão, que eu sou treinador, eu gosto daquilo que faço, eu gosto de treinar jogadores, gosto de ver equipas a evoluir, gosto de pensar numa coisa sobre o jogo e vê-la dentro do campo, e é isto que eu tento preservar e não ligar àquilo que envolve hoje em dia o futebol. Portanto, não gosto nada daquilo que envolve hoje o futebol. O que me apaixona é mesmo esta questão da relva, dos jogadores, da relação diária, de manobrar as mentalidades, as mentes dos jogadores. Quando eu digo manobrar é de fazê-los acreditar, de fazê-los a crer que é possível ganhar um jogo. Claro. E é esta sensação de estar no fio da navalha, de ganhar, de perder e ter que lidar com estes momentos de alegria e de frustração. Isso apaixona-me. O resto, confesso que fico um bocado desagradado com tudo o que rodeia ao futebol. Mas é a vida e temos que olhar para ela e encará-la assim. E procurar olhar para o lado positivo. Exatamente. Acha que algum dia ainda voltará a fazer esse percurso, segunda circular, Autoestrada do Norte, e ter um desempenho profissional aqui no Alverca? Nós nunca sabemos, evidentemente, e portanto, eu digo muitas vezes isto, eu fui treinador do Vila Franquense, do Fátima, e há imensos treinadores com enorme qualidade e que às vezes as coisas não surtiram para o lado deles, surtiram para o meu. É evidente que eu não digo que o meu percurso foi de sorte, foi um percurso de muito trabalho, mas tenho a noção que há muitos treinadores hoje em dia pelo futebol português de enorme qualidade. O que quer dizer que eu, neste momento, estive de um lado e não me choca nada ver-me a trabalhar em qualquer clube. É evidente que nós chegamos a um determinado nível e temos sempre que pensar nesta questão da nossa própria carreira e da nossa vida, particularmente, da nossa família também. Portanto, mas não me custa nada pensar nisso. Agora, acho que o Alverca está muito bem entregue, espero que tenha muito sucesso, que consiga fazer este percurso ascendente e que rapidamente voltem a estar nos patamares mais altos do futebol português, que eu acho que é aí que tem que estar. O que é que o esperará no futuro? Ou o que é que podemos nós esperar do Rui Vitória no futuro? Sinceramente, podemos esperar várias coisas, porque eu vejo-me a ser treinador, mas vejo-me a fazer outras coisas também. Neste momento estou a passar uma fase de estar em descanso, porque fiz aqui uma pausa que queria fazer. É muito provável que vá começar a treinar na próxima época,
pode isso acontecer como não, mas este período também me abriu muito, estou muito bem, estou perfeitamente feliz, estou a fazer outras coisas em relação ao futebol que não tinha possibilidade de fazer, nomeadamente com palestras, com noutros projetos, na televisão, e que me dá imenso prazer. E, portanto, eu vejo-me a fazer outras coisas que não sejam só de treinador. Por isso, estou convencido que vou ser treinador, não por muitos mais anos, nós não sabemos o futuro, mas é aquilo que eu prevejo, e que possa fazer outras coisas, não só no futebol, mas no futebol não integrado numas equipas, mas possa fazer outras coisas relacionadas com o futebol. Isso sim. E também estou numa fase da minha vida em que acho que quero desfrutar um bocadinho daquilo que já fiz. Conquistou, e claro. atenção que isto não sou velho, nem sou... Mas acho que tenho que ter qualidade de vida. E esta qualidade de vida também, muitas vezes, estar com a minha família, é sentir-me bem onde estou, é gostar do que faço e, portanto, às vezes, começamos cada vez mais a ser mais seletivos. Não me importa o dizer, mas é a realidade que eu sinto neste momento. Olha, Rui, eu acho que esta conversa foi extremamente inspiradora, até mesmo para quem não seja um adepto muito fervoroso do futebol. Muito inspiradora, agradeço-lhe muito. E só lhe peço então no final uma mensagem para os nossos jogadores mais pequenitos, para as camadas mais jovens, uma mensagem que os inspire também a seguirem este bom caminho e esses bons exemplos. Se a Daniela me der a oportunidade, eu darei dois, um aos filhos e outros aos pais. Claro que sim. A primeira em relação aos filhos é que quem tem esse sonho de jogar futebol, que o faça, que acredite, porque esta é uma modalidade lindíssima e que quem acredita quer ser jogador, não há nada como começar a pensar e a sonhar nisso. Por outro lado, também sabemos que ser bom jogador é preciso ter uma formação global e, portanto, acho que aqui é recorrente, mas não esquecer de relembrar a importância da escola e, portanto, para os miúdos, ok, jogar futebol, mas nunca esquecer que, até para ser bom jogador hoje em dia e no futuro, o jogador, quanto mais bem formado estiver de uma forma global, melhor jogador vai ser no futuro. E às vezes toda a gente pensa que quer começar a treinar futebol e só viver o futebol e esquecem-se da sua formação pessoal e académica. Algo e, portanto, que o Rui nunca esqueceu. Nunca esqueci. E que de hoje, porque eu tenho confiança, tenho a noção plena que o futuro vai passar por aí. Os jogadores têm que ser inteligentes. Não é inteligentes de saber em matéria de físico-química, mas é ter esta formação global que lhes vai dar ferramentas para o futuro, para serem mais estáveis, para entenderem o fenómeno do mundo, para entender o que é a pressão e mais num jogo quando forem mais velhos. Portanto, isso tudo faz parte. Jogar futebol e estudar. E aos pais, dizer-lhes que, se querem filhos preparados para o mundo futuro, uma das modalidades demasiado interessante para essa formação é, de facto, o futebol. Porque o futebol traz-nos fatores estruturantes para a nossa vida. Nós no futebol vimos a cooperação, vimos a frustração de uma derrota, vimos o espírito de grupo, vimos a responsabilidade, uma série de princípios que nós depois, mais tarde, nas profissões também as queremos ter. E, portanto, eu costumo dizer isto, muitas vezes nós vamos a uma cabine de uns miúdos de 7 e 8 anos e que o primeiro dia aquilo é uma confusão tremenda, é um ténis para aqui, um ténis para ali e tem que ser os pais a entrar lá dentro porque eles não sabem onde é que meteram a roupa. Darem conta do caos. Mas aquilo começa a passar 15 dias, 3 semanas e os miúdos começam a acertar a sua roupa e no sítio, no seu cabide e depois, passado um mês, que já tem a sua bolsinha com a higiene e com as suas botas e já cuidam das suas botas para o jogo e, portanto, esta responsabilidade, isto é o miúdo a ser formado. Claro, e isto é o que a disciplina. Isto é o que nós vamos encontrar no futuro e, portanto, quem quer ter bons profissionais, bons homens no futuro, meta-os a praticar uma modalidade coletiva, individual tem outras riquezas, uma modalidade coletiva, e nomeadamente o futebol, porque o futebol nos dá esta dureza. É a chuva, é o sol, é com pessoas, estratos sociais diferentes, é o mais baixo que ganha o mais alto, e a vida é isto. E, portanto, acho que temos aqui uma possibilidade de replicar isto no futuro daquilo que se fez na formação. Por isso, metam os miúdos a praticar de futebol, aqui no Alverca, porque acho também que é o futuro, é a formação, e aos jovens que acreditem nos seus sonhos e que consigam fazer as duas coisas, estudar e jogar futebol. Rui, muito obrigada em meu nome e em nome do Futebol Clube de Alverca por este tempo que nos dedicou a partilhar essa sua tão rica experiência. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite e fiquei muito honrado por ele.